E aí galera, tudo firmeza? Aqui é o Marlin do canal Libertários Fight. Hoje iremos dar prosseguimento à leitura do livro 10 lições fundamentais de economia austríaca. Conosco temos o Gregory. E aí, galera, boa tarde. Vamos estar aí prosseguindo com a leitura. E também hoje temos o Gabriel. Boa tarde, pessoal. Salve. Gabriel aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Tamo junto. Quinta lição: os efeitos dos controles de preços. Uma pergunta muito importante é: quanto conhecimento e que tipo de conhecimento por parte dos agentes econômicos tornam-se necessários para que possamos falar em coordenação perfeita entre os planos de todos os agentes econômicos, isto é, em equilíbrio de mercado? O papel do mercado é o de servir como um processo, mediante o qual, por tentativas e erros, tanto o conhecimento como as expectativas dos diferentes membros da sociedade vão se tornando paulatinamente mais compatíveis no decorrer do tempo. Surge, desta maneira, a importância fundamental, primeiro, do sistema de preços, com o papel de emitir sinais para que os diversos participantes do processo de mercado possam coordenar seus planos ao longo do tempo e, segundo, da competição como o único meio de descoberta das informações que são realmente relevantes. Evidentemente, a ignorância gerada pela escassez de conhecimento e que envolve o processo de trocas fará com que diversos planos fracassem e a tendência para um maior grau de coordenação dependerá, de um lado, da capacidade de cada agente aprender com seus próprios erros e, de outro, de sua capacidade de substituir por planos cada vez mais corretos os que fracassaram anteriormente. Os preços, portanto, servem como sinalizadores nos mercados, indicando aos seus participantes se suas ações estão corretas e se podem melhorá-las com o decorrer do tempo. Muitos economistas falam sobre preços de equilíbrio, que seriam os preços que teoricamente igualariam as quantidades demandadas e ofertadas de um bem. Mas a grande verdade é que no mundo real não existe preços de equilíbrio, porque a economia é dinâmica. A passagem do tempo é um dado de que não se pode escapar e a incerteza não pode deixar de ser considerada. Portanto, para a escola austríaca, que é essencialmente dinâmica, não existem preços de equilíbrio. O que há são preços que estão convergindo para o equilíbrio em um processo de aprendizado, de tentativas e erros, conhecido como processo de mercado, a que já nos referimos na aula anterior. Mas, para verificarmos como os controles de preços por parte dos governos são nocivos para as economias, suponhamos um mercado qualquer, um mercado de um bem essencial, mas, mais especificamente, o mercado de feijão. Suponhamos que esse mercado esteja em equilíbrio e que o preço praticado seja de X reais por quilo de feijão. Suponhamos agora que o governo ouça as reclamações do povo de que o preço X é muito alto e como o feijão é um item importante na alimentação dos brasileiros, ele estabeleça um preço máximo igual a XY, ou seja, decreta que o preço máximo ao qual o feijão pode ser vendido é agora inferior ao preço X. De noite, no jornal da TV, os homens do governo anunciam aos quatro ventos: nosso governo pensa nos pobres. Agora todas as famílias vão poder comprar feijão. A intenção pode ter sido até boa, mas os resultados de medidas desse tipo são sempre desastrosos. Veja só. O preço menor do feijão vai fazer a demanda por esse produto subir, porque muitas pessoas que não o podiam comprar pagando o preço anterior, X, agora vão ter meios para isso. Por outro lado, como o preço do feijão caiu e os preços dos substitutos do feijão, lentilha, ervilha, soja, etc., se mantiveram constantes, é claro que o feijão passou a ser relativamente mais barato do que esses substitutos.
Por exemplo, se antes você podia comprar R$ 10 7 quilos de ervilha e 4 de feijão, agora você pode comprar com esses R$ 10 os mesmos 10 quilos de ervilha, mas não mais 4 de feijão, e sim 6 quilos. Isso significa que a demanda de feijão vai subir e que a demanda pelos substitutos do feijão vai cair. Teremos então um excesso de demanda de feijão, ou seja, a demanda será maior do que a oferta e um excesso de oferta em cada um dos mercados dos substitutos do feijão. Com isso, os preços dos substitutos do feijão vão cair e, possivelmente, os preços dos complementos do feijão, como paio, linguiça, carne seca, etc., vão subir. Mas o preço do feijão, que deveria aumentar para um valor maior que o X inicial, por causa do excesso de demanda, não aumenta, porque ele está tabelado em XY. Resultado: as boas intenções do governo ainda não foram capazes de colocar feijão na panela dos pobres. Quem quer comprar feijão, agora, ou vai ter que madrugar no mercado, ou, o que é mais comum nesses casos, pagar um ágio para ter o produto. Como o pobre não tem dinheiro para pagar ágio, o que você conclui? Mas isso ainda não é tudo. Conforme o tempo for passando, as coisas vão piorar para os pobres por causa da interferência do governo ao tabelar o preço do feijão. Do lado da oferta, isto é, dos produtores de feijão, os que estão produzindo a custos mais elevados, e que geralmente são os pequenos produtores, começam a sofrer prejuízos, pois o preço tabelado pelo governo é inferior aos custos de produção. Como ninguém trabalha sabendo que vai ter prejuízo, esses produtores e, com o decorrer do tempo, cada vez mais produtores, vão deixar de produzir esse produto, passando a plantar produtos cujos preços não estão tabelados. O resultado final é desastroso. A quantidade vendida no mercado de feijão é menor do que a inicial. Produtores tiveram prejuízos e encerraram suas atividades. Outros passaram a produzir outros produtos. Alguns agricultores perderam os seus empregos. Quem deseja consumir feijão agora tem que pagar um ágio muito maior e, que desastre! Uma quantidade de pobres maior do que aquela no início vai ficar sem poder comprar feijão. Essa história de fixação de preços máximos se repete sem nenhuma mudança há 25 séculos, desde Nabucodonosor da Babilônia, passando por Diocleciano em Roma, pelos líderes da Revolução Francesa, pelos controles e congelamentos de preços que o Brasil adotou entre 1986 e 1991 e por toda e qualquer experiência de controle de preço. Nenhuma deu certo. Nenhuma dará certo. Jamais. Isso acontece porque preços entendidos como tal só são preços se forem voluntariamente determinados nos mercados, pela livre interação entre compradores e vendedores. O que escrevemos sobre o feijão serve para quaisquer preços de bens e serviços, taxas de juros, salários, taxa de câmbio, margens de lucros, etc. Experimente, por exemplo, seguir o mesmo raciocínio que mostramos para o feijão com a taxa de câmbio, que é o preço da moeda estrangeira em relação à moeda nacional. Suponha que o governo, no caso da taxa de câmbio, seria o Banco Central. Fixe a taxa de câmbio em um valor maior do que o valor que o mercado determinaria em um determinado dia, uma desvalorização artificial do real em relação ao dólar. Os resultados: aumento de exportações, queda de importações, pressão para a taxa de câmbio cair, valorizar o real perante o dólar, superávit nas contas externas. Experimente agora deduzir o que aconteceria se o governo, também o Banco Central, tabelasse a taxa de juros em um valor inferior ao de mercado e conclua que a demanda por crédito subiria, a oferta de crédito cairia, a poupança diminuiria, os investimentos, sem lastro em poupança, subiriam, surgiria uma pressão para a taxa de juros subir, mas o tabelamento impediria isso. Em suma, em todo e qualquer mercado, desde Adão e Eva até nossos descendentes em um futuro remoto,
Preços só são efetivamente preços se forem determinados pelos mercados. Qualquer interferência do governo nos mercados é um corpo estranho, uma agressão que só pode causar mal ao organismo econômico. E aqui finalizamos mais uma lição do livro. Temos aqui sugestões de leitura, né? O livro, um artigo do Mises aqui do intervencionismo. Vou deixar na descrição as 6 leituras, que também eu fiz a leitura comentada. E aqui embaixo temos sugestões para reflexão e debate. E aí, Gregory, e aí, Gabriel, o que vocês acharam da leitura? Pode falar, Greg, pode falar. Ah, tá. Eu achei que, mais uma vez, é uma lição importante para quem está querendo introduzir na economia. É uma lição curta que é bom lembrar que vai pegar só o início do conceito, mas que dá para você entender muito bem sobre o mal que o controle de preço faz, o tabelamento de preço, né? Enfim, é isso. Bem curtinha e prática, direto ao ponto. Eu gostaria de acrescentar, acho que o Biratan foi bem direto falando sobre o controle de preço, mas acho que é importante a gente falar um pouco até da própria limitação do conhecimento, né, cara? Como que nós temos que deixar o mercado livre para a gente realmente conseguir entender onde precisa ser produzido e quem vai produzir, né? Porque o preço é só um indicador. Se o preço está muito caro, não é o comerciante que é malvado, tá ligado? Tá faltando tecnologia, tá faltando produto, e é um sinal para as pessoas irem lá para gerar lucro, para ter mais coisa, para diminuir o preço e coisas do tipo, tá ligado? Eu acho que não é impressionante como os políticos ignoram essa lei, que já é algo totalmente factível, já não tem nem mais debate e cada vez mais parece que é mais senso comum regular e controlar as coisas, né, cara? Acho que é impressionante como que simplesmente ignoram as coisas e até os eventos históricos. E também tem não diretamente o tabelamento dos preços, mas as regulamentações que faz com que o tabelamento seja só como que eu posso falar? Só o final dessas regulamentações. Sim, sim, porque a regulamentação aumenta o custo, né? E aí o consumidor e o empresário, ele tem uma distorção do que seria no livre mercado, porque ele não sabe como alocar para atender as demandas de verdade da pessoa, porque os recursos foram alocados de uma forma para atender a demanda do governo e não do mercado. E aí, com toda a regulamentação, vai gerar um tipo de escassez ou um excesso em alguma área que não deveria estar acontecendo. Exatamente. E parece que eles esquecem que existe a escassez, né? Quando eles implementam esse controle de preços. Eu acho que vocês já leram o Bastiat, né? A Lei, ou até a Janela Quebrada. Eu acho que essa sacada do Bastiat que é sensacional, né, cara? Que é, a escassez. Todo economista ele tem que saber a questão da escassez, que é aquilo que você vê e que você não vê. Toda vez que você aloca o capital, gasta recurso, compra aquilo, você também deixa de fazer aquela outra coisa, né? E aí, a gente vê o dinheiro, por exemplo, de uma autoescola que pagou 40 mil reais num simulador de carro e depois foi desobrigada, a pessoa não precisava mais usar, e foi 40 mil reais que foi gasto para queimar dinheiro, tá ligado? E a gente não sabe o que esses 40 mil reais poderiam fazer numa autoescola, sabe? É desse tipo de coisa que a gente perde capital e a gente simplesmente joga dinheiro no lixo por causa que o governo quer. Não tem nenhuma razão e a demanda das pessoas não é atendida. Exatamente. 40 mil eu garanto que era pelo menos mais um carro novo na autoescola, hein? Então, velho, então. Na moral, viu? Pra você ver, né? Regulamentações é uma coisa desastrosa, velho. Porque faz com que os indivíduos percam dinheiro que poderia ser muito melhor alocado, né? Do que o governo. Mas aqui temos as sugestões de reflexão e debate. Aí eu, como todo final deste livro aqui, eu faço como se fosse perguntas.
Aí eu vou começar aqui pelo Gabriel hoje aí, que compareceu aí para dar uma força a gente. Por que dizemos que o sistema de preços emite sinais para os participantes do mercado? O que você acha, Gabriel? Cara, exatamente o que eu comecei a falar no começo, porque o preço, ele é um indicador, ele é muito mais do que só um número, né, cara? Existe todo um valor agregado por trás que a pessoa busca garantir com aquilo. Então, um preço muito alto, muitas vezes indica escassez, indica que está faltando, que aquilo é muito valioso, e muito pelo contrário, né? As pessoas pensam, por exemplo, nossa, aquele cara está tendo um lucro absurdo, isso é muito ruim. Não, na verdade, não, porque aquilo é um sinal que ele está dando para o mercado que aquela é uma área que vale a pena investir. E aí, a partir daí, mais pessoas vão entrar naquele mercado e tornar aquele preço barato e acessível para todo mundo. E quando o preço estiver barato e acessível para todo mundo, significa que aquilo não é mais tão escasso e valioso, está se tornando cada vez mais comum para as pessoas, entendeu? Mesma coisa com o preço baixo. O preço baixo significa que, cara, aquilo tem abundância, as pessoas não valorizam tanto, porque já não é uma coisa que falta para a maioria das pessoas. Então, o preço, ele é um indicador, ele não é um vilão, alguma coisa assim. Ele é simplesmente um indicador. E a gente deveria entender os sinais para poder alocar as coisas da melhor maneira possível, da forma que vai atender as necessidades das pessoas, né? E o governo simplesmente ignorar os sinais, os preços, ele está deixando claramente que ele não se importa com a demanda das pessoas. É uma demanda individual dele. Ele está querendo se eleger às custas das pessoas. Ele cria o problema, intensificando o problema para poder vender uma solução. Eu acho que isso é fenomenal, tá ligado? É ridículo. E essa solução vem de muletas, hein? Exatamente, velho. Nem resolve. Isso é pior ainda. Agora o Gregory. O que são preços de equilíbrio e por que no mundo real eles não podem existir? Preços de equilíbrio vai ser aquela ideia teórica de preço que seria um preço, entre aspas, justo, né? É um preço que não leva em conta o empreendedor, não faz a conta que o empreendedor faz para colocar uma coisa à venda, por exemplo. E ele não existe porque a economia é dinâmica, ela está sempre se adequando. Imagina se com essa pandemia as coisas se mantessem no mesmo preço que um ano, 2 anos atrás. Não tem como. Então é basicamente isso. É isso aí. E vemos que os preços aumentaram, hein? Em decorrência da inflação. E é bom lembrar que nem sempre, eu dei o exemplo do preço aumentar, mas o preço pode abaixar também. Mas não dá para prever. É isso aí. Agora o Gabriel. Comente. Um passo certo para fazer surgir o ágil é tabelar um preço abaixo do que o mercado estabeleceria. O que você acha, Gabriel? O ágio seria um leve diferença entre os preços, né? Cara, eu acho que não faz sentido, porque se você tabelar o preço abaixo do mercado, você gera desincentivo para o produtor continuar produzindo. Ele vai simplesmente procurar um substituto ou procurar outra forma de alocar o capital que geraria mais lucro. E aí você, pelo contrário, você vai gerar escassez. Porque cada vez mais vai ser menos rentável produzir aquela coisa. Pode chegar num ponto em que o cara quer produzir, mas é inevitável que ele vai tomar prejuízo. Então, ele mesmo querendo produzir, ele vai ter que sair. Então, é literalmente o Estado falando, é proibido fazer isso, só que com números e não com palavras. Essa aí eu consigo responder pegando o exemplo que o Gabriel deu agora na última resposta. Porque ele mesmo citou que o empreendedor ia procurar um outro lugar para alocar o capital dele. E é simplesmente por causa disso que não pode dar certo, porque se ele vai ter prejuízo mantendo o dinheiro dele ali, por que ele vai continuar produzindo? A ação de botar um preço máximo só vai resultar na falta do produto, na retirada de investimento, retirada de capital, e pior, às vezes a pessoa pode nem querer realocar reinvestir o dinheiro dela.
ao invés de investir em outro lugar, as pessoas podem às vezes querer nem investir mais devido a uma ação dessa. É, isso aí. Agora vamos pegar a quinta aqui e última. Imagine agora que o governo estabeleça uma política de preços mínimos para um determinado produto agrícola, fixando um preço mínimo abaixo do qual esse produto não pode ser vendido. Ele faz isso para beneficiar os produtores desse grupo. Geralmente, se compromete a comprar desses produtores o produto ao preço tabelado. Quem perde sempre com essas políticas, que são muito comuns na agricultura? E aí, Gabriel? Preço mínimo abaixo. Cara, o problema do preço mínimo é que você estagna o mercado. Porque a questão é, como o empreendedor sempre procura o lucro, né, trazer o lucro para o ambiente, ele tem um incentivo absurdo para trazer tecnologias, mudar a logística, mudar a forma como o negócio dele é feito, para que ele possa economizar o custo, aumentar a receita dele e aí aumentar a margem, quanto de lucro que ele vai ter. Se você coloca um preço mínimo ali, não existe mais incentivo para diminuir o preço, né? Então, se não existe mais incentivo para diminuir o preço, não existe incentivo para cortar gastos ou para fazer grandes inovações, entendeu? Você mata o mercado, você deixa estagnado. E é uma coisa muito problemática, porque você pode até desincentivar as pessoas a entrarem no mercado e dando sinais falsos, porque pode ser que as pessoas queiram mais aquele produto e possa acontecer várias inovações e simplesmente não vale a pena porque a margem não seria boa o suficiente. É isso aí. Parece que o Gregory caiu aí, né? Vou ver com ele aqui, eu acho que a net dele caiu. Mas é isso aí. Não. Então no próximo vídeo ele dá a saudações final dele aí. E tamo junto. Suas saudações finais aí, Gabriel? Não, cara, obrigado por participar. E quem sabe a gente se vê numa próxima aí. Valeu, pessoal. Tamo junto, tamo junto. Lógico que eu vou te chamar para a próxima. É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like lá, compartilhar com os amigos, familiares, que vamos trazer mais livros aí. Fiquem com Deus. Falou! Boa noite. Mina, eu já tô passando mal, mas contigo